Abra sua Bíblia, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Até aqui, diga amém. O que tenho para falar é simples, mas de muita importância. Um assunto que a igreja não pode esquecer de propagar, de falar. Acredito que, sem sombra de dúvidas, o assunto desta manhã é uma das maiores missões da igreja. É propagar que, querendo o mundo ou não, acreditando o mundo ou não, Jesus em breve voltará. E acreditamos pela nossa fé, tão certo como o ar que nós respiramos, que diante de sinais e acontecimentos, esse acontecimento chamado arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Quando lemos Mateus 24, quando olhamos para o noticiário, para as notícias que estão na internet, nos veículos de comunicação e os acontecimentos que assolam os 5 continentes da terra, e olhamos para Mateus 24, vemos o quão poderosa é a Bíblia. Porque quando olhamos para Mateus 24, como disse o grande evangelista Billy Graham, nos damos conta que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que iremos ler amanhã. Que todas as palavras de Jesus, que todas as palavras deste livro estão se cumprindo na íntegra. Estamos vivendo de preciso um momento das dispensações. E lógico, fazemos parte da geração da última dispensação da história dos seres humanos. E nessa última dispensação que estamos vivendo um momento chamado princípio das dores. O mundo em convulsão a todo tempo declara: Maranata, Jesus está voltando. Ora, vem, Senhor Jesus. É impossível assistir um jornal, o jornal que vai passar amanhã, por exemplo, e não ter pelo menos uma notícia que declare: Jesus está voltando. Quando a gente se depara aqui em Mateus 24, e faço questão que os irmãos leiam, afinal de contas, a pregação dessa manhã é só para nos lembrar o que nós já sabemos. Em Mateus 24, a partir do versículo de número 3, os discípulos estão fazendo uma pergunta a Jesus. Ou melhor, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos,
Quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está acontecendo. E ouvireis de guerra. Uau! Rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Eu não sei se você sabe, mas o mundo está a passos largos para uma guerra mundial. Uma guerra que envolverá todas as nações da terra. A realidade dos mísseis e das bombas, das explosões dos prédios que são derrubados, está mais perto da nossa realidade do que você possa imaginar. Hoje, existe pelo menos 13 guerras acontecendo em tempo real no globo terra. A mais conhecida, guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aonde inocentes morrem criança, morrem mulheres. Para que se cumpra o que está escrito, e Jesus falou isso aqui há 2000 anos atrás. Ouvireis rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Não podemos esquecer do terremoto que aconteceu alguns meses atrás, que abalou todo o Oriente. Não podemos esquecer que a Síria foi sacudida por um terremoto que matou milhares de pessoas. Não podemos esquecer que pela maldade e corrupção dos homens, fomes estão sobre todo o globo terra. Até países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, tem pessoas passando fome. Ainda no versículo 7, Jesus anunciou que haveria pestes. Será que já deu para esquecer do Covid? Parece que a gente está lendo o jornal de hoje. Tudo que Jesus falou está acontecendo na íntegra. Continuando. No 8, mas todas essas coisas são princípio de dores. Aqui já mencionado. Verso 9. Então hão de entregar para sedes atormentados, e matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Anunciada a perseguição contra o evangelho. Porque você acha que o socialismo, o comunismo, ideologias que são ateus, anólogicas, anticristãs, estão se espalhando com tanta facilidade pelo mundo? Talvez você não saiba, mas agora, e eu fiz parte de um grupo de missão, eu sei o que é fazer missões em lugares de perigo. Exatamente agora existe 377 missionários na fila da morte. O único crime que cometeram: pregar que Jesus salva, cura, liberta e leva o homem para morar no céu. Não tem uma religião mais perseguida na terra do que o povo cristão, do que o povo que crê em Deus. Continuando, verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Nunca pastores foram tão escandalizados.
Nunca igrejas foram tão escandalizadas como nesse tempo que estamos vivendo. Eu faço parte de uma época que o cartão de crédito de pastor era a credencial dele. Aonde ele apresentava a credencial, ele tinha crédito para entrar, sair, ser respeitado, e até tapete vermelho era colocado para ele. Por causa de conduta, princípios, testemunhos. Os crentes estão perdendo a honra de terem o maior título que uma pessoa pode ter, de crente em Jesus, servo de Deus de verdade. Muitos se escandalizarão, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A comunidade evangélica nunca teve tanta dificuldade de se entender, de se unir, de andar de mãos dadas. As traições estão nas fofocas, nos muitos falatórios. Os aborrecimentos estão em não compreender o lugar do outro, em se colocar ao lado do outro. Nunca tivemos uma geração onde igreja fala mal de igreja, pastor fala mal de pastor, pregador falando mal de pregador, cantor falando mal de cantor. Uma igreja desunida, traidora, se trai a si próprio, toma seco o irmão, quando sai lá fora está falando mal dele. Jesus anunciou que nós viveríamos isso. Trair-se uns aos outros, aborrecerão uns aos outros. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nunca se brincaram tanto com a palavra de Deus. Nunca se falaram tanto em nome de Deus, mas com o coração cheio de charlatanismo, enganação. Nunca se brincaram tanto com a fé alheia, como no tempo que estamos vivendo. Aproveitadores da fé, mercadantes, mercenários, gente que é capaz de tudo por causa de dinheiro, capaz de enganar, de mentir, de brincar com os sentimentos das pessoas. Mas Jesus falou isso há 2000 anos atrás, que haveria muitos falsos profetas. E o que é que isso gera? Está no verso 12. E é símbolo das cadeiras vazias que estão do seu lado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Frieza. O coração do ser humano tem ficado estranho, congelados, sem afetos, sem sensibilidade. Não se sente mais a dor do outro. O aumento da iniquidade tem esfriado até mesmo o amor dos filhos para com os pais, das ovelhas para com seu pastor, e o pior esfriamento que pode acontecer, do crente para com Deus. Mas tem uma promessa para os remanescentes, aqueles que não caíram na conversa dos falsos profetas, aqueles que não se deixaram escandalizar, aqueles que mesmo com tantas lutas e fraquezas não negaram o nome de Jesus. O versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É Jesus dizendo:
Ei, geração do arrebatamento, dias difíceis são esses que nós estamos passando. Estamos vivendo sinais e estamos experimentando a agonia do princípio das dores. Mas não é hora de desistir, não é hora de jogar a toalha, não é hora de retroceder. Igreja do Senhor, estamos vivendo a última hora da igreja e a mensagem é hora de orar um pouco mais, é hora de jejuar um pouco mais, é hora de se santificar um pouco mais, porque daqui a pouquinho as promessas de Jesus feitas em João 14 se cumprirão. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na minha casa tem muitas moradas. Se não fosse isso, eu não diria para vocês que eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. O arrebatamento é a maior promessa de vitória da igreja. Diante de todos esses acontecimentos que eu li, que falam de guerras, de fome, de peste, problemas envolvidos à religião, à perseguição religiosa, as tentativas de Satanás aqui nesse momento, preparando o mundo para receber o anticristo. Existem sinais cauterizados, ou melhor, sinais na natureza humana que também estão acontecendo. E quando lemos na Bíblia, também parece que estamos lendo o jornal de amanhã. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Dos 20 anos que prego, eu nunca encontrei uma igreja tão desmotivada, tão desanimada, tão fria, tão sem fé, igual a igreja dos dias de hoje. Das 7 igrejas que pastoreei, nunca vi tanto desânimo, tanta falta de compromisso, de lealdade, de amor. Isso torna os dias trabalhosos. Nunca foi tão difícil ser pastor. É promessa também isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Quem é que eles amam? A obra? A igreja? Não, cada um ama a sua própria vida. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Nunca tivemos uma geração de filhos tão rebeldes, sem respeito. Antigamente, pai e mãe era uma instituição sagrada. Olhava-se para pai, era como se estivesse olhando para uma coisa sagrada. Olhava para a mãe, era como se estivesse olhando para uma coisa sagrada. Mas também faz parte da volta de Jesus estar aqui. A desobediência dos filhos, a rebeldia dos filhos. Mas não é só isso. Está escrito assim, que os homens seriam soberbos, blasfemos. Entraram lá no Paraná agora, em pleno culto, um monte de gays se beijando dentro da igreja, para blasfemar a nossa fé. Está aí esse governo miserável, idólatra, pagão, macumbeiro, blasfemadores, blasfemam da igreja.
Nós ainda temos coragem de ligar aquela rede de televisão nojenta chamada Rede Globo, que faz questão de fazer a todo tempo escânio com a nossa fé. Brincam o tempo todo com o que nós acreditamos. Brincam o tempo todo com a palavra de Deus. Isso também faz parte da volta de Jesus. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Uma geração que não agradece a Deus por nada, mas faz questão de reclamar de tudo, sem contentamento, sem felicidade na alma, não tem alegria pela oportunidade da salvação. Profanos. Nunca se propagou tanto a homossexualidade, a prostituição, a sexualidade, a sexualização de crianças, a ideologia de gênero, essa praga nefasta. Isso aqui são sinais da volta de Jesus também, está falando dos últimos dias. Verso 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Põe a mão no teu coração e diga: eu preciso lutar para ser diferente de tudo isso aqui. É a espada de Deus cortando em nós. É a palavra de Deus dizendo: eu preciso me afastar de tudo isso aqui. De um coração ingrato, de ser uma pessoa desrespeitosa, de ser amante das minhas vontades, de ser amigo dos meus desejos, de ser avarento, de ser presunçoso, de ser sem afeto natural, de ser um traidor. Quando a Bíblia termina isso aqui dizendo: afasta-te, a Bíblia está dizendo: você precisa preparar os seus ouvidos para o toque da trombeta. Porque se você estiver enquadrado dentro de algum desses itens aqui, desobediência a pai e mãe, ingratidão, soberba, orgulhos, vaidades, os seus ouvidos estarão surdos ao toque da trombeta. Se você for mais amigo das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus desejos, você vai ensurdecer os seus ouvidos ao toque da trombeta. E o que acontece se a trombeta tocar e eu, Cláudio, não ouvir? Eu vou estar aqui e creio a graça de Deus que não. O sangue de Jesus tem a misericórdia da minha vida. Mas os que aqui ficarem viverão o que diz Sofonias 1,14. Eu faço questão que você leia. Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, de alvoroço, de desolação, dias de trevas, de escuridão, dias de nuvens densas, dia de trombeta, dia de alarido, alarido contra as cidades e contra as torres altas. E angustiarei os homens,
E eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, sua carne como esterco podre. No dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição apressada. Ah, se você soubesse o que está para acontecer com essa terra. Esses aí, que se pensam poderosos, donos da verdade, tropeçam a lei, pensa que mandam em tudo, porque estão sentados em uma cadeira de poder. Está escrito aqui que o dia do Senhor será amargo para essa gente. Porque nem o seu poder, nem a sua influência, nem o seu dinheiro os poderá livrá-los. No dia do arrebatamento, essa terra vai ficar de cabeça para baixo. Mães desesperadas correndo pela rua, procurando seus filhos. Todo mundo perguntando por que carros bateram, porque aviões caíram. Será tanta notícia que congestionará as redes de comunicação de todo mundo. Não terá rede de televisão capaz de noticiar todos os acontecimentos que em tempo real acontecerão. Os desviados, aqueles que viraram as costas para Deus, abandonaram a fé, mesmo sabendo toda a verdade, eles lotarão a igreja. Mas não terá mais sentido essas paredes, não terá mais sentido essas cadeiras, porque o Espírito Santo também já foi embora com a igreja. Este livro também não será mais tido como alimento da alma. Este livro tão ignorado, eles irão ler e as letras dançarão diante dos seus olhos, porque se cumprirá a palavra que diz que uma grande fome virá sobre a terra, e não será fome de pão, não será fome de água, mas fome da palavra de Deus. A palavra, o que hoje ignoram. Gritos desesperadores de filhos dizendo: por que eu não ouvi minha mãe? Porque eu não ouvi papai quando pregava para mim? Porque eu não acreditei no que os crentes falavam? Igreja do Senhor, eu falei de muitos sinais aqui. Sinais que estão na natureza, sinais que estão no ecossistema, sinais que estão na economia. Falei de sinais que estão na natureza humana, mas para mim o maior sinal que aponta que Jesus está perto é a sonolência da igreja. É hora de despertar de um profundo sono. É hora de voltar ao primeiro amor. Tem um Espírito de Deus gritando enquanto eu prego: guarda o que tens, igreja do Senhor, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está voltando. Ouve o Espírito de Deus falando. Tem gente correndo o risco de perder a salvação da sua alma, porque não limpa o coração da mágoa, do rancor, do ódio. Está surdo para a trombeta de Deus, por causa de coisas mínimas e pequenas. Relésia, voracantas. É tempo de despertar.
Prepara-te, Israel. Prepara, noiva do Cordeiro, para encontrar com o Senhor teu Deus. É tempo de preparo. Tem-me a louvarás, Anderébica. É tempo de preparo. Jesus, ele falou que como faziam nos dias de Noé, assim seriam feitos. A banalização da família e do casamento. Casariam e se dariam em casamento. Tratariam relacionamento como qualquer coisa. Meu Deus. Viveriam as suas próprias vidas. Se esqueceram que o dilúvio estava sendo pregado. Hoje se esquece que o arrebatamento está sendo pregado. Veio o dilúvio e levou a todos. Tem um dilúvio de terríveis acontecimentos para acontecer com a terra. Declare para sua alma: eu não quero ficar aqui. Porque o arrebatamento pode acontecer ainda hoje. Jesus pode voltar com o pastor pregando aqui para vocês. Saudade de quando essa mensagem gerava aos corações temor. Porque tem um Jesus perguntando: Jesus vem, e você vai? E como responder essa pergunta? Essa pergunta se responde assim: se fosse agora, você iria? Sua vida espiritual está em condições de, se fosse aqui agora, você ser raptado por Deus da terra, tomado com força. Porque Jesus disse: como um ladrão que não avisa a hora, assim será a vinda do Filho do Homem. É hora que não está esperando. É a qualquer momento. Precisamos voltar a viver aquele evangelho que a todo tempo se reconciliava, a todo tempo se encontrava com Deus, a todo tempo encontrava o arrependimento por um temor. Jesus pode voltar a qualquer hora. Que saiamos daqui nessa manhã com o Espírito Santo durante toda esta semana trabalhando na nossa mente. Se Jesus voltasse agora, será que eu estou pronto? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que consertar? O que é que eu tenho que ajeitar? O que é que eu tenho que ajustar? Deixa o Espírito Santo fazer essa obra na nossa vida. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Para quem partiu, é festa. O que acontecerá após o arrebatamento? O governo do anticristo assumirá com uma proposta de unir as nações a uma só religião, uma só moeda. Todo esse caminho já está sendo preparado. Nesse governo do anticristo, todos devem ter a marca deste Senhor. E segundo o livro de Apocalipse, o número da marca é 666. Quem não tiver essa marca, não compra, não vende. Vai no mercado, mas sai sem a comida. Tem a propriedade para vender, mas não tem a marca, não dá para negociar. O que significa ter aquela marca? Aquela marca representa
de uma vez por todas a condenação eterna para os que receberem elas. Haverá uma última oportunidade para os que não foram arrebatados de serem salvos, aceitarem a tortura e a preço de sangue, não agora de Jesus, mas aos seus próprios sangues, perderem sua cabeça, serem torturados, presos, açoitados, apanharem praça pública para servirem de exemplo, mas não aceitar por nada a marca da besta, porque para quem crê na Bíblia, ela é símbolo de condenação eterna no lago de fogo para todo sempre. E tendo passado um milênio e chegado o fim de todas as coisas, a Bíblia diz que no céu foi vista uma visão. Um exército subia após arrebatamento. Cara de gente sofrida, que foi torturada pelo anticristo. A veste deles, na visão dos anciões, estavam, na visão de João, estavam salpicadas de sangue. Porque eles tiveram que derramarem o seu próprio sangue, serem torturadas, viverem a grande tribulação. E na grande tribulação não negar a Cristo e nem receber o anticristo, para que estejam esses incluídos no último grupo que será salvo pela graça de Deus. Diga, eu não vou precisar da grande tribulação. Diga, eu já vou estar no banquete do meu Senhor. Agora, prestemos atenção de que Jesus pode voltar ao toque da trombeta, arrebatando a igreja, mas que Jesus pode voltar para o pastor Cláudio hoje. Jesus pode voltar para você, e somente para você hoje, através da morte. Se fosse agora, porque a morte, ela tem uma sentença ainda maior do que o arrebatamento. Porque como aqui falei, após o arrebatamento, a muito custo, um grupo ainda será salvo. Mas para quem morreu não há uma outra oportunidade. Porque a Bíblia diz que aos homens, por ordem de Deus, eles estão destinados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Morreu, tem que ir para o tribunal prestar conta. Ou morre salvo, ou morre para ser condenado no lago de fogo. Toda essa história termina com a terra pegando fogo, todos os seus alicerces sendo destruídos, os salvos vivendo eternamente na nova Jerusalém que é descida do céu. Os condenados serão lançados no lago de fogo para eternamente sofrerem. E quem são esses que irão para o lago de fogo? Apocalipse 22, 15. Vamos lá, quem é esse? Porque esse versículo aqui incomoda tanto o inferno, que já teve até lei transitando na Câmara para proibir de falar esse versículo aqui. O diabo tem raiva desse versículo. Último capítulo da Bíblia, 22, verso 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e pratica a mentira. Mas aqui também tem promessa para a igreja. Verso 17. Porque a igreja aqui, no versículo 17, não é mais noiva do Cordeiro. Olha do que ela é chamada.
Ela é chamada de quê? E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A porta da salvação está aberta hoje. Brincam com ela, desdenham, desfazem, brincam com Deus, brincam com a igreja, brincam com a palavra, mas a Bíblia diz que essa porta vai se fechar a qualquer hora. Desesperadamente vão bater nela e ela nunca mais se abrirá. Essa é a palavra de Deus na minha boca nessa manhã. Que o Espírito de Deus fale ainda mais forte ao seu coração. E que dentro dessa palavra esteja uma frase que 7 vezes é dita no livro de Apocalipse. Quando ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não endureça o seu coração. Que Deus nos dê humildade para que a palavra dele sente no seu coração. Que a palavra dele ganhe guarida, ganhe espaço de gerar uma nova vida para você. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Diga: Senhor Jesus, de tudo que eu ouvi, eu estou convencido de que eu não posso perder a minha salvação por nada. Rua 1, número 460, Jardim Goiás, Goiânia. Igreja das Grandezas de Deus. A mão de Deus está neste lugar.